Olá, meus queridos irmãos. Hoje o nosso estudo tem como tema um tema impactante, viu? Chama-se Um Louco no Cemitério. Você já imaginou a cena de uma pessoa vivendo sozinha, longe da família, com uma legião de demônios, ou seja, 6.000 demônios, atormentando-a dia e noite, vivendo entre os túmulos de um cemitério? Pois é, em Marcos 5, de 1 a 20, nos mostra essa cena. Eu vou ler Marcos do 1 ao 6 só. Daí, se os irmãos quiserem ler até o 20, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Cura do endemoniado de Gadareno. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Então, aqui, Jesus e os seus discípulos estavam vindo, né, de outro lugar. No capítulo anterior mostra, né, que eles estavam vindo, tiveram no caminho uma grande tempestade ali. Jesus estava dormindo no barco. Depois os discípulos, amedrontados, acordaram ele, e ele repreendeu o vento, né, disse ao mar para se aquietar e tudo mais. Daí eles estavam chegando dessa viagem aí, e chegaram ali na terra dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em parte, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Até aqui só. Então aqui, o que eu quero falar com vocês hoje é que toda pessoa que vive longe de Deus, ela é controlada pelo inimigo. E esse versículo está lá em Efésios, capítulo 2, do 1 ao 3, que fala sobre isso, né? Talvez não da forma descrita aqui em Marcos, porque o Satanás, ele é tanto anjo de luz como o leão que ruge, né? Então, quando ele é anjo de luz e toma posse de uma pessoa, ela fica calminha, é uma pessoa boa, é um anjo de luz, né? Agora, quando ele atua como leão que ruge, aí a gente é explícito, né? A gente vê a possessão mesmo da pessoa, como esse homem aqui. Mas apesar dessa situação, dele ser o leão que ruge, os demônios enviados por Satanás para aquela vida ali, daquele homem, temiam Jesus, né? Porque eles sabiam o poder que Jesus tinha e o que ele poderia fazer com eles. Então aqui, o Satanás que envia esses demônios, essas legiões de demônios para destruir a vida das pessoas. Mas esses demônios temiam Jesus, como diz a palavra, né? Os demônios tremem diante do poder de Deus. Então, ao ler essa história, nós podemos ver que Jesus, ele poderia ter enviado aqueles demônios para qualquer lugar para libertar aquele homem. Mas ele decidiu enviá-los para os porcos. Mas tinha um propósito para isso, né? Jesus, ele queria fazer as pessoas entender, mostrar para as pessoas, né, que Satanás é um destruidor e que para ele, tanto o porco como o ser humano são iguais. Para Satanás é assim. Ele nos considera como animal. Para ele, nós e os animais são iguais, né? Se você entrega a sua vida ao pecado, acaba vivendo e morrendo como um animal. E isso a gente vê no concreto, na realidade nossa aqui hoje, né? Muitas pessoas vivendo nas ruas, drogadas, famintas, doentes, morrendo no meio da rua como um animal que é sem dono, né? Que morre no meio da rua também, né? Então não há diferença. O que o Satanás faz com as pessoas, não há diferença de um animal. E hoje em dia os animais são mais bem tratados, às vezes, né? Aqueles que têm dono. Então, a gente pensa que quando lê uma história dessa aqui na Bíblia, que é uma história real, porque a Bíblia é real, e não é uma parábola também, é algo que aconteceu mesmo, a gente fica pensando, é só naquela época que aconteceu isso. Não. Gente, no mundo existe muitas coisas até piores que isso, né? Nos grandes centros a gente vê a tristeza quando as pessoas estão nas mãos do inimigo. Oh Deus, a situação desse homem nos revela o nível mais profundo de domínio maligno sobre uma pessoa. Assim é o pecado. Ele entra pouco a pouco, se tornando um controle total do inimigo sobre o ser humano. Se Jesus não chegasse na vida daquele homem, ele seria destruído como aqueles porcos. Oh Senhor. No verso 6 diz que de longe esse homem atormentado viu Jesus e correu e o adorou.
mesmo possesso de demônios, ele reconheceu a presença do Salvador. E isso aconteceu por quê? Porque isso nos mostra que a luz de Jesus destrói até as trevas mais resistentes que existem. Aleluias por isso. Jesus, ele não negocia com o mal, não. Ele ordena. Lá no versículo 8 diz que ele ordenou: sai desse homem espírito imundo. E é assim que a gente tem que fazer como servo do Senhor, né? Quando nós vemos uma situação dessa. O homem ficou tão feliz com a libertação que logo em seguida ele queria seguir Jesus. Mas o Senhor disse: volte para a sua casa e testemunhe lá. Então, quando nós nos convertemos, a primeira coisa que nós temos que fazer é libertar os nossos do cativeiro, falando de Jesus para eles. Então, aquele que vivia nos sepulcros, entre os mortos, agora se tornou um mensageiro de vida. Aleluias, glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, Tu és aquele que atravessa mares, Pai. Aquele que enfrenta a tempestade, Senhor, para resgatar uma alma. Hoje, Senhor, eu reconheço que já vivi entre os mortos, cercada de culpas, de medos, pecados que estavam me prendendo, Senhor. Mas o Senhor ouviu o meu clamor e afastou-me da escuridão. Hoje eu estou aqui, Deus, pregando a Tua palavra, Senhor, para algumas pessoas, Pai, que necessitam de ouvir, Pai, e serem libertadas dessas correntes que ainda as prendem, Pai. Libertadas, ó Deus, das vozes que os atormentam, Pai. Ó Jesus, Tu tens o poder de calar as legiões, Pai. Tu tens autoridade, Senhor, de trazer paz àqueles que estão atormentados, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos por isso, Senhor. E pedimos, Senhor, que sempre esteja nos fazendo, ó Deus, mensageiros do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos os meus irmãos que estão me ouvindo, para que eles sigam esse caminho bom, Senhor, de serem mensageiros do Teu amor, Pai. E também oro por aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, Senhor, e que estão também me ouvindo neste momento, Pai. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor, estar, Senhor, derramando, Senhor, sobre eles, Pai, o poder do Teu Espírito, Pai. Para que eles possam, Senhor, ó Deus, serem libertos, Pai, de toda, Senhor, e qualquer cegueira, Pai, espiritual. E eles não venham ser como animais nas mãos do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, todo o mal sobre a vida deles, Pai. E que haja, Senhor, uma conversão genuína em seus corações. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Aleluias. Seus irmãos gostaram dessa palavra? Curtam e compartilhem em nome de Jesus. Amém?